O mundo ele nos ensina a retermos as coisas para nós mesmos. O mundo ele nos ensina a que a nossa vida ela tem que ser vivida para nós mesmos. A sempre olhar para o nosso próprio eu. O que eu preciso, o que eu faço, o que eu quero, o que é bom para mim, eu preciso disso, eu quero aquilo, é só o eu. Mas cara, o evangelho não se trata sobre mim. Cara, eu vejo muita gente que se diz de igreja, se diz cristão, né? Só fala de Bíblia, sabe todos os dialetos de crente, mas nunca fez nada pra ninguém. Nunca serviu o próximo por amor e afeto. Muito pelo contrário, fala mal das pessoas, julga as pessoas com desdém e orgulho e rancor e se recusa a se sacrificar, a se humilhar pelo próximo, a servir pelo próximo, assim como Cristo fez por nós. Isso não é cristianismo, mano, isso é eugocentrismo. Eu já quero começar falando de um pequeno versículo, ele só tem uma linha, só é isso que eu vou falar, mas ele é muito importante para guiar todo o contexto, toda a ideia desse vídeo aqui. Está lá em Mateus 23:11, que Jesus está falando para os discípulos dele o seguinte, abre aspas, o maior entre vocês deverá ser servo. O que a gente tem que entender aqui? Jesus ensinou pra gente que o último é o primeiro, o fraco é o forte e o mais importante é aquele que se sacrifica por meio do serviço pelos outros. E daí beleza, você deve estar se perguntando o que é servir o próximo, né? Dar dinheiro, dar um bem material? Pode ser também, mas não necessariamente. É dar uma palavra. Poxa, pensa aí, cara. Qual foi a última pessoa que você encontrou e essa pessoa estava aflita, estava ansiosa e você deu uma palavra de paz para ela? Você falou alguma coisa, você se comportou de um modo que, foi um serviço para a pessoa. O fato de você estar ali com ela, servindo ela com a sua presença. Ou mesmo fisicamente, qual foi a última pessoa pobre, necessitada que você ajudou? Qual foi a última pessoa que você ajudou? Então assim, o serviço que Cristo está falando pra gente fazer vai muito além de materiais. É um cuidado, é por amor, é por afeto. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 43 ao 45, Jesus ele vai falar assim, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. O que a gente acabou de falar, né? Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. E daí ele fala o seguinte, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cara, a Bíblia ela nos instrui para que nós sejamos imitadores de Cristo, né? E se eu definir Cristo aqui, não dá, né? Mas, cara, Jesus foi o cara que ele não olhou para si mesmo em nenhum momento. Ele sempre olhou pelo próximo, ele sempre olhou para Deus. Em nenhum momento ele fez algo para si mesmo, em nenhum momento ele viu que ele, pediu alguma coisa que ele precisa porque ele queria, entendeu? Tudo que ele pedia na Bíblia, toda pergunta que ele fez não era para si mesmo, era sempre para o próximo. Ele sempre perguntava, você quer ser curado? Você tem fé que você pode ser curado? E você ser um imitador de Cristo é você ter esse olhar com as pessoas. Um olhar de compadecimento, de compaixão, um olhar de compaixão, de piedade, de amor. Cara, eu tô aqui para servir, ponto final. Eu tô aqui para amar Cristo e amar as pessoas. Acabou. E tô aqui para servir. E Jesus, ele não veio ensinar a gente a técnicas de comunicação para servir, desenvolvimento pessoal. Não veio para ensinar a gente a ser servido, a se comportar quando alguém tá servindo a gente. Ele não veio para ensinar a gente a dominar nações, ele veio para nos ensinar a servir, a ter uma mentalidade de serviço com o outro, a ter uma mentalidade de olhar para o outro e servir por amor ao próximo, por amor ao meu irmão. Cristo ele não veio pelos perfeitos, ele não veio pelos saudáveis, ele veio pelos pecadores, pelos sujos, pelos renegados, pelos pequenos, pobres, humildes de coração. Ensinou a gente a se humilhar pelo próximo, assim como ele veio e se humilhou por nós. Serviu o próximo como ele nos serviu. Cara, você tem noção que, Cristo era Deus. Deus, ele criou o universo e tudo que existe. E Cristo sendo Deus, o Deus encarnado, ele em nenhum momento serviu a si mesmo. Muito pelo contrário. Ele era do tipo de lavar os pés dos seus discípulos.
Você tem noção disso? Você tem noção que o Deus criador de tudo que tem, que me criou, que criou o universo inteiro, lavou os pés dos discípulos, deu a vida pelos seus amigos, deu a vida? Não tem amor maior do que dar a vida pelo teu irmão. Não tem amor maior, em algumas traduções falam um amigo. E ainda nessa mentalidade de serviço que a gente tem que ter, o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, no versículo 7 e 8, o seguinte. Ele fala assim, ó: o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Paulo está ensinando a servir não por algo em troca, não por um salário, não por reconhecimento próprio, e não pela aprovação de quem você é perante Cristo. Salvação não vem por essas coisas, mas ele está falando aqui para servir com amor, com generosidade, com zelo, sabe? Eu vejo muita coisa assim hoje em dia, né? Eu ajudo o próximo, mas e eu depois? Sabe? Eu ajudo o próximo, eu sirvo o próximo, mas tem a minha questão, não, cara. Você ajuda o próximo por amor, ponto. É muito fácil você servir o próximo sabendo que você tem de sobra para você. Mas tendo contado as coisas que você tem agora, vamos supor, o cara tá com fome, você tem um pão, mesmo sabendo que aquele pão é seu único alimento do dia, você ama o próximo a um ponto de dividir o pão ou dar até o pão inteiro para ele? O que você faria nessa situação? O que Cristo faria nessa situação? Tá me entendendo? Tipo, de vir um moleque e descalço, você dá teu tênis para ele, mesmo sabendo que é o teu único tênis. O que você faria nessa situação? E Paulo tá falando aqui, não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tem ou o que você não tem, se dedique no serviço. E, cara, eu vejo um negócio muito que me entristece muito, assim, sabe? Muita gente tá na igreja, aí, vai lá na igreja, né? Na hora do louvor lá, levanta a mão, tal, nossa Senhor, eu aceito Deus na minha vida, tal, vai lá nos apelos, o pastor ou o padre faz um apelo, a pessoa vai lá na frente. Mas quem tá dando uma palavra de paz para uma pessoa que tá aflita? Sabe, muita gente tá envolvida em um monte de projeto da religião delas. Mas quem tá indo nos mendigos, nos pobres, nos necessitados, os que realmente precisam? Quem tá indo lá com amor, levando a palavra do evangelho? É muito fácil, mano, eu ir na igreja, enxergar a igreja como uma espécie de posto de gasolina. Que eu vou, aí eu me abasteço, aí beleza, tô cheio. Aí eu gasto essa gasolina na semana inteira, aí eu vou no domingo, me abasteço de novo. Beleza. Não é assim, cara. Não se trata de mim. Cara, a gente tem que sair da igreja com mais sede ainda de Cristo. E a gente tem que sair numa mentalidade assim, o que foi jogado no meu coração através do evangelho, eu tenho que jogar pelos outros. O que me foi dado, eu tenho que dar. Né? Cristo fala que agora eu não vou lembrar onde está, mas ele fala que é muito mais proveitoso emprestar do que receber. E se a gente emprestar, não pedir de volta. Cristo ensina isso pra gente. Tem muita gente recebendo o evangelho hoje, e que bênção em relação a isso. Mas quem tá pregando o evangelho para as outras pessoas? Tem muita gente recebendo Cristo na igreja, e que bênção, cara. E tem que ser assim, mas quem tá no propósito de fazer o ID e pregar o evangelho a todo o povo e nação? Quem tá? Quem tá disposto a isso? Quem tá disposto a servir o próximo em Cristo? Muitos estão querendo serem construídos, mas poucos querem construir. Muitos querem beber a água, mas quem tá disposto a ser a fonte que jorra a água? Cristo não falou pra gente que a gente é sal da terra, luz do mundo? Será que a gente está exercendo esse papel ao mundo no nosso redor através do serviço? Tratar bem as pessoas por amor e servir por amor é muito melhor do que ficar postando versículo de Bíblia que você não aplica na tua vida. Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, ele vai falar o seguinte, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ponto final. Cara, Tiago tá falando que
a religião que Deus aceita não é o evangélico, não é o católico, não é o presbiteriano, não é o calvinista, o pré-tribulacionista, o carismático, não é isso. É cuidar de quem precisa ser cuidado e levar Cristo àqueles que não têm ainda. Sabe, a ser essa fonte que jorra essa água, né? Claro, nunca parar de beber a água que está vindo até você, porque não tem como eu dar uma água, dar algo para a pessoa, sendo que eu não tenho esse algo. Sabe, cara, eu acho que tá na hora da gente sair da nossa zona de conforto. Tipo, tá domingo a domingo ali na igreja, beleza, aqui ó, no nosso quartinho, na nossa zona de conforto, sabe? Cara, vamos sair na rua e pregar o evangelho, entendeu? Não tô falando pra, tipo assim, ser chato. Você vai pro inferno, você precisa de Jesus. Não, cara. É através do teu comportamento, da tua fala, do teu jeito de ser, as pessoas enxergarem Cristo em você. Enxergarem uma cópia de Cristo na tua pessoa. E como você faz isso, mano? No caso desse vídeo aqui, pô, tem um monte de maneiras de fazer isso. Mas no caso desse vídeo aqui, é você servindo, velho. Sabe, é você cuidando de quem precisa ser cuidado. É você ajudando fisicamente, né, verbalmente, não importa, mas ajudando por amor, tendo amor pelas pessoas. Hoje a gente vive num mundo que ninguém dá bom dia pra ninguém, por exemplo. As pessoas entram no elevador e é todo mundo aqui, ó, no celular. Bom dia. Aí você vai no trem, todo mundo aqui, pá. Aí chega um cara pedindo ajuda no trem, pô, tô desempregado, tal, todo mundo aqui, ó. Aí dá uma olhadinha assim, Cara, a gente vive num mundo que tá assim, velho. As pessoas não estão olhando mais pro próximo, elas não estão olhando mais pro irmão delas, pra irmã delas em Cristo. Você tem noção disso? Aí quando você vem e serve e olha no olho da pessoa, ajuda a pessoa com o que você tem, sem se preocupar com o que vai sobrar pra você depois, né? Pô, Cristo fala o seguinte aqui: não orem como os pagãos que ficam pedindo coisas para si. Deus já sabe o que você precisa. Orem pelo próximo. Orem por quem está ao lado de vocês. A oração, irmãos, é tipo assim: Deus já sabe que eu preciso de dinheiro. Deus já sabe que eu preciso pagar as contas. Ele já sabe disso. Orem pelos outros, pela tua família, pelos teus amigos, pela tua igreja, pelas pessoas que não conhecem Cristo, pelo teu país, pela tua cidade. Quando vocês, quando nós orarmos por nós mesmos, que oremos para que sejamos parecidos mais com Cristo. Para que nós não nos esqueçamos da identidade que Cristo colocou em nós. Para que a gente sempre estejamos com ouvidos abertos para ouvir o Espírito Santo. Mas, cara, é isso. Mentalidade de serviço, irmão. Sabe? Quer ser um imitador de Cristo? Quer ser um seguidor de Cristo? Se sacrifique pelo próximo. Morra pelo próximo. Assim como Cristo morreu por nós. Quando eu tô falando morrer, não é você chegar no próximo e dar um tiro na tua cabeça. Não. É você morrer no sentido de, poxa, eu não tenho. Se eu der pra ele, eu não vou ficar pra mim. Mas como eu amo ele, eu vou dar aqui o que eu tenho pra ele. Porque ele é meu irmão. O maior não é aquele que é servido. É aquele que serve. O que você precisa, mano, Deus já sabe já. Mas o irmão que precisa de ajuda, vá até ele, velho. Apresente Cristo pra ele, por meio do teu serviço. Irmão, espero que você tenha entendido essa reflexão aqui. É um negócio que eu venho pensando muito, de fato, né? Sobre essa questão da gente sempre estar olhando pro próximo, nunca pra nós mesmos, né? E uma reflexão muito louca que eu vi esses dias na internet é que, cara, se eu tô sentado em uma mesa, com 10 pessoas, eu tô olhando pra todo mundo, certo? Tô olhando pra todo mundo. Sabe, o único rosto que eu não consigo olhar é o meu, porque nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. E esse Deus, ele veio até nós e olhou pra gente e se sacrificou, serviu a gente. Ele não veio para ser servido. E como nós somos a imagem e semelhança desse Deus, tá na hora da gente servir também. Tá na hora da gente se despreocupar em ser servido, sabe? Em olhar pro próximo, em estar sempre olhando pro próximo, nunca olhando pra mim. Quando eu olhar pra mim, é no intuito de, putz, como eu posso ser mais parecido com Cristo para levar Cristo até o próximo.
Beleza? Beleza, irmão? Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui, cara. Sei lá o que você aprendeu aqui. Eu sei que eu sou muito... Eu vou começando um negócio, aí eu já viajo. Esses vídeos não tem roteiro nenhum. Eu só deixo anotado aqui os versículos só porque aí vai surgindo na minha cabeça, eu vou falando. Mas é isso, mano. Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus. Tamo junto. E é nóis.